Wesley vai beber água, Wesley? Eras, Wesley. Bebe água e volta. Vamos abrir a palavra do Senhor aqui. No último capítulo, meus irmãos, do livro de Josué, Josué 24. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia, porque nós temos muitos detalhes nesse texto que nós precisamos observar. Já puxa a sua caneta aí para você ir marcando. Quando eu pedi ao Senhor a direção dele para uma palavra para essa noite, dentro dessa série de mensagens que nós temos ministrado aqui ao longo desse mês de junho sobre decisões, o Senhor me direcionou aqui para esse texto desse livro que é incrível. Se você ainda não leu o livro de Josué, recomendo a leitura. E chegamos aqui nesse capítulo 24 que eu gostaria de ler com vocês. Primeiro o verso 1, e depois a gente vai ler alguns outros versículos do 14 ao 25. Quem achou diz amém. Diz assim um texto bíblico, Josué 24, verso 1. Depois ajuntou Josué todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciãos de Israel, e os seus cabeças, e os seus juízes, e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Aí você vai avançar lá para o verso 14. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio no Egito, e servi ao Senhor. O que o Senhor ordenou aqui para fazer com os deuses? Deitar fora. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servirmos outros deuses, porque o Senhor é nosso Deus, e Ele é o que nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. E o Senhor expeliu de diante de nós todas estas gentes, até o amorreu, o morador da terra. Também nós serviremos ao Senhor, porquanto é nosso Deus. E então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se tornará e vos fará mal, e vos consumirá depois de vos fazer bem. Então disse o povo a Josué: não, antes ao Senhor serviremos. E Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos, de que de vós escolhestes o Senhor para o servir. E disseram: somos testemunhas. E agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor, Deus de Israel. Até aqui a palavra do Senhor. Coloque a mão no seu coração. Fala, Deus. Fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Aleluia. Rebasobe de canta rabachebe de canta labas. Rebasobe anderebasobe de canta rabasobe de canta. Deus santo, Deus querido, Pai, neste momento, Senhor, em que nós vamos compartilhar deste pão do céu, Jesus, fala conosco, meu Pai. Ah, Jesus, fala com a tua igreja, meu Deus. Nós não saímos da nossa casa, meu Pai querido, para sermos
instruídos, Senhor, por ninguém diferente a não ser a tua palavra. Nós saímos de casa porque nós queremos receber a direção do teu Espírito Santo. Fala conosco, Jesus, fala, Senhor. Nós somos o teu povo, nós te amamos, e como, Senhor, boas ovelhas, Senhor, do teu pasto, nós estamos aqui, Jesus, prontos para sermos alimentados pelo Senhor, com este alimento espiritual, meu Pai. É no nome santo de Jesus, no nome santo de Jesus, que nós oramos. Amém e amém. Tome seu assento dando glória a Deus, porque eu não sei você, mas eu já sinto a presença do Todo-Poderoso aqui nessa casa, essa casa de oração. O fluido Espírito Santo, falando conosco. Aleluias. Meus irmãos, decisões. Todos os dias nós somos chamados a tomar decisões. E hoje eu quero compartilhar com você essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Algumas verdades que nos impulsionam a decidirmos liderar a nossa casa até Jesus Cristo. Esse texto que a gente leu é o último capítulo do livro de Josué. Eu vou voltar um passo atrás. O povo de Israel tinha passado 400 anos de escravidão no Egito. Foram 400 anos que eles passaram ali como escravos, sendo impregnados por uma cultura de idolatria, por uma cultura que não honrava o nome do Senhor. Deus, com seu braço forte, levanta Moisés, o libertador, tira aquele povo de lá do Egito com mão forte. Aquele povo tinha visto as 10 pragas, o mar vermelho se abrir, passaram 40 anos do deserto sendo sustentados com maná que Deus mandava, pão diário para eles. Era água que brotava na rocha, era coluna de fogo, nuvem para proteger daquele calor do deserto. E depois que Moisés morre, Deus levanta Josué como líder. Josué é o líder que Deus preparou para conduzir aquele povo para conquistar a terra prometida. Promessas que tinham sido feitas àquele povo centenas de anos antes. Então, quando você lê aqui o livro de Josué, uma das coisas que mais me chama a atenção, queridos, é que Deus prometeu que ia dar aquela terra para o povo, não prometeu? Prometeu sim ou não? Deus entregou a terra para o povo? Entregou. Mas se você reparar na quantidade de batalha que aquele povo teve que enfrentar para conseguir conquistar aquela terra, e esse é o primeiro aprendizado que a gente já tem aqui. Deus é fiel para cumprir as suas promessas, mas nós também precisamos ter a coragem, ter a fé que nós cantamos aqui no início deste culto, para crer que as batalhas elas podem até surgir, mas Deus é quem peleja cada uma delas. Josué conduz o povo ali a conquistar Jericó e todas as outras cidades que vinham ali, né? E depois de tantas lutas, depois de tantas batalhas, Josué já tem 110 anos. Já é um homem experiente. Ele sabe que os dias dele agora são poucos. Então ele chama uma assembleia. Ele reúne o povo em Siquém. E se você ler desde o início do capítulo 24, você vai ver que Josué começa a trazer à memória daquela geração os grandes feitos do Senhor. Josué rememora a eles
tudo que eles tinham vivido, as maravilhas que Deus fez, o quanto que eles tinham sido introduzidos numa terra que mandava leite e mel, mas que eles não tinham eles não tinham feito, né, nada, vamos dizer assim, para conquistar. Eles comiam de oliveiras, azeitonas de oliveiras que eles não tinham plantado. Eles comiam uvas de vinhas que eles não tinham plantado, porque era Deus que tinha preparado. Porque a gente não pode esquecer que tudo vem das mãos do Senhor. Josué reúne aquele povo, e é nesse momento que ele reúne o povo ali em Siquém, que ele faz uma das declarações mais conhecidas da Bíblia. Ele faz um chamamento. Hoje, povo de Israel, escolheis a quem vocês vão servir. Se aos deuses estranhos, ou se ao Senhor que tirou vocês com mão poderosa do Egito. E ele fala: eu não sei qual vai ser a decisão de vocês, mas eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor nosso Deus. É um chamamento para o povo se posicionar. Mas independente da posição deles, a posição de Josué já estava tomada. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. E esse lugar que Josué chama o povo, Siquém, é um lugar muito representativo. Porque foi em Siquém, por exemplo, que Abraão recebeu a visita de Deus. Lá em Gênesis 12, quando o Senhor fala: olha, sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu vou te mostrar. Quando Deus se mostra para Abraão, é em Siquém. Outro momento que a gente vai ver, Jacó, depois que ele sai lá do seu sogro, sai com as suas esposas, com o seu rebanho, com todo aquele povo, ele encontra Esaú, passa toda aquela cena. Chega um momento que Jacó assume uma posição com a família dele, e ele fala assim: olha, recolham aí todos os ídolos que vocês têm, bora, limpeza geral, bora, todo mundo recolhendo, traz tudo para cá. Deus já tinha mudado o nome dele, de Jacó para Israel. E ele fala: não dá para ser de qualquer jeito não, bora recolher esses ídolos aqui, recolhe tudo. Ele pega tudinho e enterra debaixo de um carvalho, próximo a um carvalho, lá em Siquém. Então Siquém, que é esse mesmo lugar que Josué reúne o povo, é um lugar de decisão espiritual. É um lugar de posicionamento espiritual, ao qual o Senhor também te chama nessa noite, igreja. Josué reúne o povo, porque ele sabe que os dias deles são poucos. E ele é sábio o suficiente para saber que o maior perigo de agora em diante não eram os povos que estavam ali, porque eles já tinham lutado várias vezes e o Senhor tinha dado vitória. O maior perigo não era mais aquele. O maior perigo agora residia no coração idólatra daquele povo. O maior perigo residia agora na fé frágil que estava no coração daquele povo. O maior perigo agora residia na infidelidade que poderia brotar no coração daquele povo. E ele chama todo mundo para esse lugar de decisão espiritual e fala: hoje, escolham a quem vocês vão servir. E aí você vê o povo dizendo: nós, Josué, linguagem dos dias atuais, nós vamos servir o Senhor também. E aí Josué fala assim, como a gente acabou de ler: vocês não podem servir ao Senhor não, porque o Senhor é santo. Ele só faltou dizer: o Senhor é santo e vocês não são.
Você não pode servir ao Senhor, não. O Senhor é santo. O Senhor é Deus zeloso. Para vocês servirem ao Senhor, vocês têm que fazer uma limpeza geral. Tem que catar esses ídolos tudo, lançar fora. Tem que jogar tudo fora. E hoje o Senhor está dizendo para você que você tem que lançar coisa fora para servir ao Senhor. E o povo diz: Josué, estamos juntos. Nós vamos servir ao Senhor, sim. Longe de nós abandonar o Deus dos nossos pais, que fez tantas maravilhas no nosso meio. Longe de nós. E ali em Siquém, o povo se compromete diante de Deus, diante de Josué, a servir ao Senhor. Mas quando a gente avança uma página no texto bíblico, a gente chega no livro de Juízes. E no livro de Juízes, logo no capítulo 1, a gente vai vendo um povo que parece que fez um compromisso com Josué e com Deus, da boca para fora. Parece que foram palavras lançadas ao vento. Josué faz um chamamento para aquele povo ali. O povo vem, se compromete, diz que vai servir ao Senhor. Mas não demora muito tempo para aquele povo se esquecer do compromisso que eles tinham assumido. E é com base aqui, nessa experiência do povo de Israel, que o Senhor deixou registrado para nós aqui nesses livros de Josué e Juízes, que eu quero trazer para a nossa reflexão nessa noite, igreja. 3 decisões que nós precisamos tomar todos os dias para liderar a nossa casa a Cristo. Porque decisões, meus queridos, elas são tomadas não pelas palavras que saem da nossa boca, mas por aquilo que a gente faz a cada dia. E eu creio que aqui tem homens e mulheres que decidem nessa noite liderar as suas casas a Jesus. E a primeira decisão é: decida ser intolerante com o pecado. Eu vou repetir mais uma vez. A primeira decisão é: decida ser intolerante com o pecado. No primeiro capítulo de Juízes, se você ler ali a partir do verso 27, você vai encontrar uma seção do texto que mostra o quanto aquele povo não expulsou totalmente os outros povos idólatras que já habitavam ali na terra que o Senhor tinha dito que ia dar para eles. Então, por várias vezes, aqui no versos 27 em diante, você vai encontrar assim referências no texto, dizendo assim: então Israel não expulsou os habitantes de Bet-sean, não expulsou os amorreus, não expulsou os cananeus, não expulsou de todos, expulsou uma parte. Olha como está aí no texto, expulsou uma partezinha, mas outra não. Então você vai vendo que Israel, com alguns daqueles povos que já habitavam lá, uns deles eles tributaram o povo, cobraram impostos. Diz assim: não, me paga o imposto, fica aí na terra, a gente fica aqui junto, está tudo certo. Com outros, eles simplesmente disseram: não, você mora daqui para lá e eu moro daqui para cá. E para outros, eles disseram assim: não, cananeu, gente boa, está tudo bem, vocês aceitam estar aí com a gente? Tá, então a gente vai ficando aqui todo mundo junto, não tem nada não. Só tem um detalhe, queridos:
Deus havia ordenado expulsão total daqueles povos da terra que eles iam ocupar. Lá em Êxodo 34, onde diz assim: guarda o que eu te ordeno hoje. Eis que eu lançarei fora diante de ti os amorreus, e os cananeus, e os heteus, e os perizeus, e os eveus, e os jebuseus. Guarda-te de fazeres aliança com os moradores da terra onde há de entrar, para que não seja por laço no meio de ti. Tem parcialidade aqui, igreja? Sim ou não? Não tem. Lá em Números 33, 55, tem outro verso que diz assim: mas se não lançar de fora os moradores da terra de diante de vós, então os que deixardes ficar vos serão por espinhos nos vossos olhos. Deus tinha ordenado a expulsão total dos povos idólatras, e o povo não obedeceu. Texto milenar, mas a situação é atual, sim ou não? Meus queridos, hoje em dia a gente vive uns dias em que as pessoas querem negociar com o pecado. Nós vivemos uns dias em que as pessoas estão domesticando o pecado, estão acomodando, estão aqui naquela, tem nada não tem nada a ver, né? Quem já ouviu o dito nada a ver? E as pessoas, ao invés de eliminarem aquilo que as faz pecar, elas vão deixando lá. E sabe por que isso acontece, meus irmãos? Porque lutar contra o pecado é desgastante. Lutar contra o pecado é conflito. Você repreender a postura de um filho que você sabe que está errado dentro de casa é conflito, é desgastante. Você chamar o seu cônjuge, teu marido, tua mulher, para uma conversa difícil, porque você sabe que as práticas que ele anda tendo dentro de casa não estão glorificando a Deus, é difícil, é desgastante, exige de nós ali conflito, exige embate, e nós nos comportamos exatamente como aquele povo que vai dizendo assim: não, deixa aí, não está fazendo mal a ninguém, me deixa, eu assisto a pornografia sozinho, eu não faço mal para ninguém. Deixa o menino fumar ali o bagulho dele dentro de casa, melhor estar aqui dentro de casa do que estar na rua. As pessoas começaram a domesticar o pecado, mas o Senhor nosso Deus é santo e Ele não aceita corrupção no meio do seu povo. O Senhor é Deus zeloso, é Deus santo. Quando Ele nos chama para servi-lo, Ele nos chama para sermos intolerantes com o pecado. A gente vem a Cristo como está, mas à medida que a gente vai crescendo na graça e no conhecimento do Santo, o Senhor, Ele vai fazendo uma boa obra na nossa vida. E nós não podemos ser tolerantes com aquilo que vai contra os princípios do Senhor. Os dias são de o que tem? São de nada a ver. E o povo foi normalizando aquilo que Deus condenava. E como a gente vive dias assim, que as pessoas querem relativizar a Bíblia, vai normalizando aquilo que Deus condena. Mas eu preciso, meus irmãos, ser muito direta com você que vem na igreja com seu pecado de estimação. O salário do pecado é a morte. É o que diz a palavra de Deus.
Às vezes as pessoas pensam que um pecado não vai dar em nada. Mas o pecado, queridos, ele nunca chega destruindo tudo. Não. Satanás é sorrateiro. Vai entrando devagar, vai entrando nas brechas, vai entrando. E só quem já teve uma família destruída por causa de drogas sabe o que é lutar com um viciado dentro de casa. Só quem já teve um casamento destruído pela pornografia sabe o que é o mal que isso faz para as famílias. Não seja tolerante com o pecado. O nosso Senhor Jesus, Ele disse que se o nosso olho nos faz pecar, nós temos que pegar esse olho e fazer o quê? Arrancar fora. É muito melhor você entrar sem um olho no céu do que com seu corpo inteiro caminhar para o inferno. E eu quero te dizer nessa noite que é muito melhor você perder essa amizade que te afasta dos caminhos do Senhor, do que com a tua alma você levar você e toda a sua casa para o inferno. É muito melhor você sofrer hoje renunciando à carne e caminhar a passos largos para o céu. Não seja tolerante com o pecado, não se engane. Jesus, Ele não nos ensina a ser tolerante com o pecado, não. Jesus é bem radical. Arranca fora. E eu peço a você, em nome de Jesus, que peça todos os dias direção ao Senhor, para que o Senhor, pelo seu Espírito Santo, te convença do pecado, da justiça, do juízo. Desde o entretenimento que você deixa entrar na sua casa. Mas Giovana não pode assistir filme? Claro que pode, irmãos. Mas eu mesma, assistindo filmes com meus filhos, já teve momentos que eu estava assistindo ali, 10 minutos de filme, disse: esse filme não é para nós. Desliga. A gente precisa ser firme naquilo que o Senhor chamou a gente para ser. Não seja tolerante com o pecado, não dê brechas para que o inimigo faça bagunça na sua vida. O segundo ponto que esse texto nos ensina e nos chama a tomar como decisão diária é: decida ser um exemplo. Decida você ser um exemplo dentro da sua casa, para você liderar a sua casa até Jesus. Josué, ele não fala assim: a minha casa deve seguir o Senhor, a minha casa vai lá. Não. Ele fala: eu e a minha casa serviremos juntos, em unidade. Josué lidera pelo exemplo, porque Josué sabe que aquilo que a gente fala muito mais alto do que aquilo que a gente fala. Tem uma frase que diz assim: o que você faz fala tão alto que eu não consigo ouvir aquilo que você está falando. Deus nos chama, queridos, para sermos exemplos dentro de casa. Os nossos filhos, eles vão ouvir os nossos sermões, mas eles vão aprender com as nossas atitudes. Seu filho precisa pegar você
orando de joelho em casa, com o joelho dobrado, o rosto no pó. Seus filhos, sua família, precisa pegar você lendo a Bíblia, te surpreender ali. Opa, abri aqui, mãe, desculpa pai. Está fazendo o quê? Não, estou estudando a Bíblia. Seus filhos precisam ver você falando em línguas estranhas. Mãe, que é isso? Quando a senhora fala assim, está orando, aí fala assim, aí eles perguntam. Aí você vai e explica: meu filho, isso aqui é a mamãe, o espírito da mamãe conversando com o Espírito de Deus. Um dia você também vai ser batizado com o Espírito Santo. Nós precisamos ser esse testemunho para nossas casas. E hoje eu estou falando muito para pais e mães, mas eu quero falar também com você, que é o único que confessa o nome de Jesus dentro da tua casa. Temos jovens que servem ao Senhor sozinho aqui. E vocês sabem quando é que uma família vai se convertendo a Jesus? É quando eles veem o que Jesus fez na tua vida. É quando eles vão vendo devagarzinho aquilo que o Senhor fez em você. Olha como fulano está diferente. O linguajar dele é diferente. As roupas dele, as vestes dele mudaram. Fulano não é mais o mesmo. O que foi isso? Isso foi Jesus que fez na vida dele. Isso é ser exemplo. A Bíblia diz que a mulher que é casada com um incrédulo, ela santifica o seu marido pelo seu proceder. E é por esse procedimento, queridos, que nós testemunhamos dentro dessa casa, mas isso precisa ser muito intencional da nossa parte. Jesus, lá em João 13, ele nos fala do quanto que é importante essa questão do exemplo. Quando ele lava os pés dos discípulos, os discípulos não queriam. Falaram: não, Senhor, não. Eu falei: não, vou lavar. Vocês me chamam de mestre e de Senhor, e eu estou aqui lavando os pés de cada um de vocês, da mesma maneira que eu os servi, sirvam também os seus irmãos. Assim como eu dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. O desafio atual, queridos, é que a gente vive uma geração de pais ausentes, que colocam comida na mesa, mas não querem sentar à mesa para comer. E a gente precisa ter consciência de que liderança espiritual exige presença, exige estar perto. Jesus, ele designou os 12 para estarem com ele. Jesus não chamou os 12 e disse assim: vá lá, anuncia aí o evangelho, né? Você já sabe que eu... Não. 3 anos ali, caminhando junto, estando junto, comendo junto, evangelizando junto, preparando para depois enviar. Presença. Nós precisamos ser aqueles, meus irmãos, que imitam verdadeiramente a Cristo. Nossos filhos, as pessoas que moram conosco na nossa casa, precisam falar assim: verdadeiramente, meu pai é um homem de Deus, minha mãe é mulher de Deus, e eu quero ser como eles. Ser exemplo, e isso começa de nós. Então decida ser um exemplo para liderar sua família a Cristo. Faça como Josué, que disse: eu vou ser o exemplo.
sou eu que vou puxar. Essa responsabilidade é minha. Sou eu que vou liderar. Sou eu que vou trazer essa casa para um novo nível de espiritualidade. Sou eu! E eu quero dizer nessa noite que é você que vai liderar a sua casa para um novo nível de espiritualidade. Em nome de Jesus. E o terceira e última decisão que nós precisamos tomar para levar a nossa casa a Cristo é decidir deixar um legado. Deixar um legado. A gente vê aqui em Josué 24, Josué trazendo ali a memória dos feitos que tinham acontecido lá no deserto. Porque vocês lembram que quem entrou na terra, quem foi? Só quem entrou na terra prometida? Josué aí? A geração que tinha visto aqueles milagres tinha passado. E Josué ele começa a contar ali e falar para aqueles que iam possuir a terra dos grandes feitos do Senhor. Só que essa geração, queridos, ela foi uma geração fracassada em deixar um legado. Porque quando a gente lê em Juízes 2:10, diz assim, que outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizeram a Israel. Então a gente vê uma geração que era a mesma de Josué e Caleb, que viu os milagres de Deus. Veio a geração que fez aliança com Josué ali na terra prometida, que disse, não, nós vamos servir ao Senhor sim. Que ouviu as histórias. Mas essa geração que veio depois deles, sequer conhecia ao Senhor. E isso, queridos, para nós é assustador. Porque mostra uma geração que não tomou cuidado de discipular em casa. Nós precisamos ter essa consciência que precisamos deixar um legado. Nossos filhos, nossos sobrinhos, eles vão servir ao mesmo Deus que nós, em nome de Jesus. Mas para isso, não pode faltar transmissão, não pode faltar evangelização, não pode faltar testemunho. E eu pergunto para você, você já contou teu testemunho para o teu filho? Já chegou com ele e disse assim, vem cá meu filho, hoje a gente vive uma vida boa aqui em casa, né? Mas deixa eu te falar, nem sempre foi assim. Teve uma época que o pai, que a mãe passou por isso. Mas aí eu me voltei para o Senhor e o Senhor fez maravilhas na minha vida. Nós precisamos ensinar os nossos filhos, testemunhar. Tem um versículo que eu gosto muito lá em Deuteronômio 6,4 que diz, né? Ouve Israel, o Senhor é nosso Deus e o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as ensinarás a teus filhos. E delas falarás sentado em tua casa. E andando pelo caminho. E deitando-te e levantando-te. Quem é que ia falar dos feitos do Senhor? Quem é que tem que fazer isso? Somos nós. Em casa, de manhã, de noite, pelo caminho. Como é que é isso, irmã Giovana, pelo caminho? Está andando aí de carro, aí está aquele pôr do sol maravilhoso. Aí você fala, tá vendo, filho? Essa pintura que está no céu, foi o nosso Deus criador de todas as coisas que fez. São nas mínimas coisas. Em outras traduções, em vez de e as ensinarás a teus filhos, diz assim, tu as inculcarás a teus filhos. Inculcar significa imprimir uma ideia ou valor no espírito
ou na mente de alguém. Vou repetir. Inculcar significa imprimir uma ideia ou valor no espírito ou na mente de alguém. E essa missão, queridos, ela é nossa. Coloque a mão no seu coração e diga assim: essa missão é minha. Essa missão é nossa. O salmista diz: contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor. Paulo afirma que Timóteo, desde a infância, sabe as sagradas escrituras. Timóteo já era ali, um jovem líder, mas ele reconhece que desde pequeno ele conhece a palavra de Deus, fruto ali do trabalho de Lloyd, da sua vozinha, da sua mãe Eunice. E quantas vezes, queridos, queremos trazer nosso filho uma vez no mês na igreja, ainda deixar ele na Kids e achar que isso vai ser suficiente para colocar o temor do Senhor no coração dele. Eu quero te dizer, igreja, que essa responsabilidade é tua. Você é que tem a responsabilidade de formar essa geração que daqui a 20 anos vai estar aqui, vai estar ganhando águas claras, vai estar assumindo os postos de governo desta nação, dizendo: só o Senhor é Deus. Fique de pé nessa noite, queridos. Jesus, quando ele fala a parábola de construir uma casa sobre a rocha e sobre a areia, ele está falando basicamente da diferença daquele que só ouve as palavras e daquele que pratica. Aquela geração que fez aliança com Josué, ela fracassou, porque ela só ouviu palavras, ela só liberou palavras ao vento, e não tomou decisões diárias para levar a sua família até os caminhos do Senhor. Mas nessa noite, queridos, eu quero chamar este lugar aqui de Siquém, o lugar da decisão espiritual. Essa noite, queridos, o Espírito Santo do Senhor, ele te chama para renovar a sua aliança diante dele e assumir esse protagonismo na sua vida, na sua casa, essa responsabilidade. E eu gostaria de orar com você, igreja, nessa noite. Eu gostaria de fazer 2 orações. A primeira delas: se hoje você olha para sua casa e reconhece que tem que tomar um posicionamento diferente, você vai se colocar diante de Deus. Eu não vou pedir para você vir aqui à frente, não. É aí, no lugar que você está. Você vai renovar sua aliança com Deus. E minha segunda oração é para você que reconhece que não há outro caminho senão Jesus, que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida. Você que gostaria de não ser mais tolerante com o pecado, que nessa noite gostaria de mudar a rota da sua vida e reconhecer o Senhor em teus caminhos, fazer uma aliança com Deus, eu gostaria de orar por você. Tem alguém nessa noite que gostaria de aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador, ou mesmo reconciliar-se com Ele nesta noite? Faça um sinal assim com a sua mão, nós queremos orar por você. Sabe, meus queridos, não deixe para fazer isso depois. O Espírito Santo de Deus, Ele nos chama a confessar o Senhor publicamente diante dos homens. Às vezes a pessoa deixa o culto acabar, procura o pastor para aceitar Jesus. E eu quero te dizer, queridos, que quanto que o Senhor se agrada quando você renova a sua fé e o confessa diante dos homens, dizendo: Senhor, eu não me envergonho de Ti. Tem alguém aqui nessa noite que gostaria de aceitar a Jesus
como seu único e suficiente Salvador, ou reconciliar-se com Ele. Se não tem, vamos orar. Coloque sua mão no seu coração. Querido Deus, eis aqui a tua igreja, meu Pai, que se coloca diante de ti neste lugar, Senhor, de decisão espiritual. Hoje é o lugar, Senhor, que teu Espírito nos chama, Senhor, para nos posicionarmos, para verdadeiramente decidirmos liderar a nossa casa até o Senhor. Pai querido, que o Senhor venha nos mostrar. Ô Senhor, tu és um Deus que revela. Revela-te, Senhor, a cada um que está aqui, Senhor, com o seu coração contrito, dizendo que reconhece, Senhor, que precisa mudar os caminhos e a direção que a sua casa está tomando. Muitas pessoas, Senhor, muitas vezes estão orando aqui, reconhecendo que as suas vidas precisam mudar de direção. E eu te peço, Senhor, que o teu Espírito Santo trabalhe em cada uma delas. Vai mostrando, Senhor, aquilo que precisa ser removido. Vai mostrando, Senhor, os ídolos, Senhor, que não te agradam, Senhor, que tem permeado a vida e que precisam ser lançados fora, Senhor, porque nós queremos te servir com interesse de coração, com o coração limpo, puro, para subirmos ao Monte Santo do Senhor. Ah, Deus Santo, Deus querido, direciona, Senhor, cada pai, cada mãe, Senhor, na educação dos seus filhos, para que possa, Senhor, deixar um verdadeiro legado, Senhor, de continuidade daqueles que professam o teu santo nome. Oh, Jesus querido, tende misericórdia de nós. Nos abençoa, Jesus, e nos instrua, Senhor, pelo teu bom caminho. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus, e a igreja diz: amém. Eu e minha